Estamos começando agora uma série de vídeos cujo título é O Percurso do Livro de Rascunho a Best-Seller. Nós vamos ver uma figura, um gráfico, na verdade, em que se vê claramente que para que o livro saia de uma ideia na cabeça do autor e chegue como um produto físico na mão ou na tela do leitor, há um longo percurso, em que uma parte é exclusivamente de trabalho intelectual e a outra parte é a parte de trabalho material de produto. Não? Então, nós vamos na fase intelectual com duas etapas: a criação, que é o trabalho do autor ou autores, e a preparação, que fundamentalmente se chama editoração. E aí temos a fase produto, em que nós começamos, enfim, a imprimir ou subir como arquivo na nuvem para o e-book e o audiobook, e temos todo um processo de distribuição, seja por infovias, seja de caminhão, não é? Andando desde a gráfica até a distribuidora, as livrarias, e depois na condução pessoal ou pública em que o leitor vai lá se deslocar, ou no correio, enfim, tudo isso é trabalho físico, tá? Que vai da publicação em si, transformado a ideia em produto, todo o trabalho de marketing e todo o trabalho de vendas, que envolve um monte de gente, ok? Bem, nós vamos começar deixando a fase de produto para depois e vamos falar da fase intelectual, começando pela criação e depois pela preparação, que é a editoração, correto? Então, sempre mantendo em vista esse gráfico, tá? Eu digo que uma grande parte dos autores ainda tem uma visão um tanto romântica e, claro, antiquada, fora da realidade, de como funciona o verdadeiro milagre do livro. Aquele percurso que leva uma ideia criativa da cabeça do seu autor até as mãos, a tela, os olhos do leitor, mediante uma operação comercialmente viável e bem-sucedida. Esse é o milagre, é materializar a ideia em um produto, um livro, e tornar esse produto comercialmente viável. Afinal, sem isso, a ideia morre no nascedouro. Vira, no máximo, um manuscrito no fundo de uma gaveta ou nos bytes de um arquivo de computador. Hiberna para sempre, seu autor não será conhecido jamais como autor, como escritor publicado, nunca. Então, observando a figura, essa figura nós desenvolvemos complementando um esboço que veio do meu querido mestre Joel Friedlander, que faleceu, infelizmente, este ano, lá nos Estados Unidos. Ele publicou um livreto chamado 10 Things You Need to Know About Self-Publishing, 10 coisas que você precisa saber a respeito de autopublicação. E aí fica fácil perceber com essa figura a importância que cada etapa do percurso do livro, desde a ideia inicial até o produto final, tem. Por produto final, o que se quer não é apenas um ente livro, mas um livro na mão do consumidor. Uma operação lucrativa para todas, inclusive para o consumidor, inclusive para o leitor. Ou seja, em que forma? Na forma de uma coisa de qualidade com preço acessível e aceitável, sem o que não haverá sucesso possível para toda a operação. O preço será muito mais alto do que a média do leitor vai poder pagar, o produto também não vai vender bem. Ou seja, a ideia nem sai do nascedouro, né? Ela ou sai diretamente para o constrangedor abraço do fracasso, o famoso encalhe, né? Bom, vamos analisar cada uma das etapas do percurso. Então, dentro da fase intelectual, vamos à criação, né? É a etapa de criação, um trabalho específico, pelo geral solitário. Vamos, então, nos dedicar à etapa primeira, que é a criação.
é o trabalho específico, pelo geral, solitário do autor. Ficção ou não ficção, vai exigir estudo, pesquisa, experiência, criatividade, persistência, inspiração e muita transpiração, esforço, dedicação por dias, meses ou até mesmo anos a fio. Como escreveu Ernest Hemingway, aspas para Hemingway, então eu preciso subitamente escrever. É isso. Apenas começar e continuar escrevendo, sem desculpa, sem perda de tempo, nada. Apenas sentar ali e começar a sangrar. Bem, valeu um prêmio Nobel de Literatura, não é verdade? Bem, nessa etapa a coisa mais importante é a ideia. A coisa mais importante na criação é a ideia, muito mais do que a qualidade literária ou técnica do autor. Por quê? Porque essas sempre podem ser corrigidas na etapa seguinte, a etapa de editoração. Mas se a ideia, que é a base de tudo, não for boa, conveniente, sincrônica, com tema forte, não adianta armar todo o circo, todo o enorme circo da produção que vem a seguir. Vai se assistir à longa, cara e frustrante gestação de um natimorto. Alguém, um especialista na etapa seguinte, a de editoração, geralmente o chamado editor de aquisições, vai avaliar e descobrir que esse feto, na verdade, é nem encéfalo, não tem cérebro. Se nascer, vai morrer. Então, esse especialista, de um modo geral, chamado editor de aquisições, vai recusar o manuscrito do autor. Ah, a dor da rejeição, né? Nós vamos tratar desse assunto logo ali adiante, em outro vídeo, chamado Vida de Escritor. Mas adianto, não é o fim do mundo, a recusa não é o fim do mundo, e tem até um lado muito bom. A rejeição de um editor pode ser até uma espécie de bênção também, especialmente se você está cogitando se autopublicar, porque aí o grosso do investimento financeiro será somente seu. E aí você tem um profissional com larga experiência de mercado lá na casa publicadora, que no Brasil chamam de editora, e ele não aceitou o seu original. É bom que você estude bem a fundo as razões, deixando os melindres emocionais de lado. Nessa hora você não pode ficar todo melindrado. Ele, esse editor, e possivelmente a empresa para a qual ele trabalha, não quiseram correr o risco de colocar dinheiro nesse seu original. Ficou bem claro que não serve para o negócio deles especificamente. Não quer dizer que não sirva para o de outros, ou para o seu, que é o da autopublicação, se for o caso, né? Mas, sem dúvida, é um grande sinal de alerta, né? Há, sim, uma alta probabilidade de que eles estejam certos, o que deve levar você a procurar opiniões profissionais alternativas antes de investir na sua autopublicação. Assim como você vai procurar também, alternativamente, outros publicadores, né? Mas isso tudo só vale se a observação for sobre o que você escreve, ou seja, a ideia do livro, tá? Não sobre como você escreve, que forma, estilo, estrutura, não, porque isso pode ser alterado. O como pode ser alterado, aperfeiçoado, corrigido, desenvolvido, até se tornar uma peça excelente para a publicação. Esse é o trabalho principal da editoração, que é o tema do vídeo seguinte dessa série. Agora, em último caso, apela-se até, se a ideia é muito boa, a gente apela até para um ghostwriter, que reescreva todo o texto de uma forma perfeita, num esforço para salvar aquilo que interessa, na verdade, para quem vai publicar, que é a poderosa ideia que existe na ficção ou não ficção que você, autor, concebeu, né? Nada é mais importante do que a ideia, ou pau que nasce torto, morre torto, simplesmente. Agora, vamos ver. E se a sua ideia é muito boa? Bem, questão resolvida. Suponhamos que a sua ideia seja, de fato, muito boa. Então, mãos à obra. Comece a escrever seu livro. E termine, é claro. E você terá chegado à sua fantástica obra-prima para espanto e deleite da humanidade inteira. Menos. Vamos lá já. Com certeza você terá chegado ao seu fantástico primeiro rascunho. Primeiro rascunho, para espanto e deleite seu. Normalmente, outros rascunhos se seguirão na mesma obra.
A partir desse ponto, contudo, começa a se desenvolver um sutil, bem, nem sempre é muito sutil assim. Sutil o quê? Jogo de ego. Você está com o rascunho pronto, acabou de escrever, e se você anda muito mal de autoestima, tem o ego muito enfraquecido, do tipo, eu sou no máximo um mínimo. Bom, então você vai considerar esse seu primeiro rascunho uma droga sem jeito e corre o perigo de abandonar o seu livro por aí mesmo. Abandone o seu projeto, depois de ter escrito todo ele. Não, não faça isso. Você deve ouvir outras opiniões e é bem possível que elas o convençam de que você está errado. E o que acontece se for o contrário? Você tem uma baita autoestima em excesso, um egão daqueles que mais parece o leão da Metro, do tipo, eu sou, no mínimo, o máximo. Então qualquer rascunho que você conclua já é, na sua opinião inamovível, uma obra-prima completamente pronta. Não em nível de um jabuti. Ora, o que é um mero jabuti nacional? Não, a sua obra está em nível de um Nobel. Você chega até, e acabou o rascunho, já começa a ensaiar, escrever o discurso de aceitação. E em sueco castigo, em inglês é para os fracos. Contudo, considerando que você seja uma pessoa mais normal, não se encaixe nesse último figurino e nem no primeiro, então você vai perceber que o que tem em mãos é, de fato, o seu primeiro rascunho. Um grande pré-produto. Potencialmente um bom trabalho escrito a partir de uma boa ideia e que, naturalmente, pode ser muito aperfeiçoado ainda. E é para isso que vem a fase seguinte, a fase de editoração. Mas, antes de considerar outras variáveis importantes da equação do livro, não é? Vamos tratar, então, desta segunda etapa, a preparação, ou uma fase de editoração, que está compreendida dentro de um todo maior, a etapa de preparação, ou seja, a editoração está compreendida dentro de uma fase maior chamada preparação. Reúne todas as atividades e meios usados para preparar o manuscrito para a publicação. Então, que veja aí, por exemplo, está a diagramação, capa, mas para chegar a isso aí, e a esses profissionais, primeiro você tem que começar a limpar, a polir, como nós mostramos num vídeo anterior dessa mesma série, né? o que foi falado, ou o trabalho que faziam tanto Graciliano Ramos e as suas lavadeiras de Alagoas, ou Honoré de Balzac, corrigindo 14 vezes a mesma página num tempo em que não tinha computador, a coisa era feita à unha com tipos e provas mandadas uma atrás da outra, mudadas uma atrás da outra, né? Ou seja, esse trabalho de burilar o que foi escrito até que se possa transformar a ideia em produto. Nessa fase, a preparação, o produto ainda não é o livro, mas o produto da fase intelectual, que fecha a fase intelectual, é um arquivo. Ele é um arquivo que vai ser encaminhado para uma gráfica ou que vai ser subido para a nuvem, seja como um e-book, né, um livro digital para ler, ou um audiobook, o livro digital para ouvir, aquele que vai chegar aos ouvidos do leitor. E tal como na etapa de criação, a de preparação está também dentro do campo do trabalho intelectual somente. E ela começa por uma atividade fundamental, que é o quê? A avaliação. Atenção. Uma vez que a casa publicadora, que aqui no Brasil é a Publishing House, aqui no Brasil se chama de editora, uma pena que se use esse nome, para quem vai publicar o livro. Esse nome é especial para quem vai editar o livro, ou seja, quem vai fazer todas as correções e transformações e adaptações que ele necessita. Há vários tipos de editorias que nós vamos mencionar todos eles, um por um, na série de vídeos, né? Muito bem, então, uma vez que a casa publicadora, a editora, como se diz no Brasil, recebe o manuscrito, ela vai submetê-lo à avaliação de um ou mais especialistas, que são quem? Os editores, de fato, o editor de aquisições e o editor de desenvolvimento.
que, por sinal, é a função que eu exerço para mais de uma editora aqui no país, como editor de desenvolvimento. Mais adiante a gente explica o que é isso. Então, são esses editores que juntos, às vezes é uma mesma pessoa que faz as duas coisas, tem capacitação para ser editor de aquisições de desenvolvimento, e eles é que decidirão se a sua obra tem qualidade e potencial suficientes para ser aceita para desenvolvimento e publicação. Veja bem que eu falo de qualidade literária por um lado e de potencial de mercado pelo outro. Inclusive, aqui é avaliada a compatibilidade do tipo de obra, ou seja, da ideia, com o nicho de mercado a que se dedica a casa publicadora. Às vezes você tem um produto excelente, mas encaminhou para a casa publicadora errada. Ela não trabalha com esses nichos, ela tem outros, então não vai adiantar nada. Ela vai recusar, com certeza, e pode recusar um produto extraordinário que vai servir muito bem para outra casa publicadora, e claro que sempre estará apto, em princípio, para ser autopublicado. Então, agora, se essa avaliação for positiva e o manuscrito pode ser aceito para publicação, a fase seguinte é uma das mais delicadas, que é o quê? O projeto econômico. Projeto econômico. E isso vale para publicação por terceiros ou para autopublicação. Aqui todos os custos de investimentos, todas as etapas de produção, marketing, comercialização vão avaliados. Somente depois de confirmada a viabilidade econômica que o projeto pode seguir em frente. Então, chegou, enfim, a hora do complexo processo de editoração. Passemos ao vídeo seguinte da série. Então, encerramos aqui o assunto da fase intelectual, primeira etapa da fase intelectual, que é a criação. E começamos a dar ideias sobre o que é a preparação, que é a segunda etapa da fase intelectual. Agora vamos especificamente para cada uma das fases da editoração. Editoração é diferente de edição, tá? Vamos explicar isso bem no vídeo seguinte.